Capítulo 11. E a criança? Perguntou o rei segundo. Era verdade ou apenas um blefe para ampliar o efeito dramático? Oz saboreou aquela dúvida da mesma maneira com que saboreava medo. Então os dedos esqueléticos se movimentaram, e com ele se movimentou a névoa verde. Novamente houve o som da ventania, a diminuição da intensidade de luz solar, e, apesar do calor que a terra árida acumulava, uma brisa fria trazia um frescor ao corpo, mas jamais ao espírito. Os reis aguardaram que tipo de humanoide sairia dessa vez das brumas, até que a sombra de um centauro se formou e andou na direção deles. Mas não era um centauro, na verdade se tratava de um cavalo com um homem na garupa. E também uma mulher. E uma criança de 5 anos. Ali estavam Mordred, Percinete e Myrddin. Os cavaleiros reconheceram Mordred, os reis reconheceram Myrddin. Afinal, ainda que ambos fossem mais histórias do que verdade, ainda assim, o que fosse verdade de suas histórias podia ser reconhecido ali. É você o filho de Arthur, não é? Perguntou o rei Alonso, que havia visto aquele homem ainda na idade do menino que carregava na garupa. O cavaleiro renegado e o regicida, corrigiu o rei Anísio. Sim, concordou Mordred. Todos esses sou eu. Aquilo era difícil para os soldados que recebiam ordens, não apenas porque Oz apresentava um cenário em que eles não tinham como competir, mas também porque aquele homem era o maior inimigo de todas as ordens de cavalaria do mundo. Mordred representava tudo o que eles tinham aprendido a desprezar. E dentre os cavaleiros presentes, o que mais se destacava era também o que se sentia mais ofendido. E não à toa, os olhos de João Hanson e Mordred Le Fay se cruzaram, e ambos souberam ali naquele instante que não seria pela última vez. O que você pretende, Mordred? Perguntou o rei Tércio. Se unir ao Lynch, matar o resto de sua família e se tornar não apenas o cavaleiro, mas também o rei mais odiado da história? Eu teria uma grande concorrência pelo título, e disse o renegado. E, pelo visto, está fazendo um trabalho melhor do que o de seus concorrentes, e reafirmou o rei Tércio. Mordred não desceu do cavalo, como se manter em sua cela fosse sua única maneira de lembrar a todos ali que ele ainda se sentia um cavaleiro. Ele desviou o olhar por um momento, deixando pensamentos fora daquele cenário lhe tomarem a consciência, e então deixou que os pensamentos se tornassem palavras, e meu pai costumava dizer que não existe coroa sem fardo e que todo rei morre um pouco a cada vez que se senta em seu trono. Ele nem imaginava o quanto você levaria isso a sério, e disse o rei segundo. Sabe por que um rei morre a cada dia que se senta ao trono? Perguntou Mordred, ignorando a provocação. Porque a coroa o torna um alvo. Chegar ao topo o transforma naquele que precisa ser derrubado para se chegar ao topo. Então, as amizades se tornam alianças, quando as alianças não beneficiam mais, elas se tornam traições. Não existem justificativas para tudo que me trouxe até aqui, e não há um dia em que eu também não morra um pouco afastado de Camelot, e em minha própria consciência. O que me mantém vivo é o desejo de devolver a Morgana e Oronte a mesma traição familiar a que eles me levaram. Nenhum de vocês faz ideia de todas as manipulações e ações ardilosas que ambos utilizaram para me jogar contra meu pai, contra Lancelot, contra Guinevere e até mesmo contra Oberon. E não me importa. Não me importa suas opiniões, não me importa suas crenças ou mesmo sua política. O que me importa é retomar a mesma coroa que já me mata um pouco a cada dia, mesmo que eu não a use. E se dentre todos vocês Oz é a maior força capaz de me levar de volta ao trono que me foi tomado, então é a ele que minha espada irá servir por enquanto. Até que a aliança não mais os beneficie, e vire traição, e concluiu o rei segundo. Nada que família Branford não esteja acostumada, e rebateu Helena, em provocação direta. Nós iremos buscá-la, e disse o rei Anísio, se referindo à criança. Você sabe disso, não é? Com que direito? Perguntou Mordred. O mesmo direito com que se uniram ao nunca e invadiram Brobdingnag. O novo Merlin é um direito do mundo, não um capricho de um regicida, e insistiu Anísio. E se ele é do mundo, por que seria da responsabilidade de Arzalum, se nem mesmo o maior dos reinos ele ainda é a partir desse momento? Arzalum não representa aqui apenas a si, representa os maiores reinos do mundo. Reinos que virão por ela. Mas que antes terão de passar por mim, e disse Oz, afinal, enquanto não houver traição, isso ainda é uma aliança. Foi diante dessa chegada que a névoa esmeralda continuou a cobrir estandartes que pareciam não significar mais nada em terras já conhecidas como mortas. Capítulo 12. Albaruz entrou no casebre um tanto ressabiado, sentindo o peso do ato em cada canto do lugar. A energia ambiente parecia tão pesada quanto o fardo que a família de repente estava carregando. Ele não quer te ver, e disse Kenny, lavando a roupa. O rosto dela se mostrava castigado, não por algo físico, mas pela própria vida.
A vaidade tão importante em outros tempos parecia ter se perdido por completo, e ela mal lembrava a menina vívida e extrovertida dos tempos de adolescente. Você se importaria se eu tentasse mesmo assim? Perguntou ao Barus. Kenny deu de ombros. O estrago que você queria já foi feito. Eu não quis nenhum estrago, Kenny. Foi ele quem tomou a decisão insana de desafiar João. Alguém tinha de manter a honra dessa família, não é? Ao fundo a pequena Karen brincava com uma boneca de pano, ou fingia brincar para não ter de falar com o irmão do padrasto, a quem haviam lhe dito ser o culpado de tudo aquilo. Tem razão, e disse ao Barus com um tom irônico que ele não costumava usar. Talvez eu devesse ter me envolvido com alguém casado. Kenny resmungou algo para si próprio, largou a roupa, apanhou Karen no colo e saiu do casebre, torcendo o nariz. Albaruz suspirou, se arrependendo do que disse, mas também sabendo que se desculpar seria pior. Aquela família era difícil de perdoar. Ele seguiu para o único quarto, encontrando um homem coberto por um lençol encardido, virado na direção da parede. Eu já disse que não quero ser incomodado por o tentou dizer Andreus, sem se virar. Nem sempre nós conseguimos o que queremos, e disse Albaruz, se aproximando. Andreus se virou, sem acreditar que o irmão gêmeo estava ali. Capítulo 13. O som da corneta ecoou pelas terras do nunca, mas já era tarde demais. Ele vinha dos dormitórios em forma de colmeia, a mesma forma das construções do parque etérico onde humanos aprisionaram gênios em prol de sua própria evolução tecnológica. Os mesmos gênios que haviam se libertado e destruído as colmeias de lá. E ali destruíam as colmeias dali. É difícil narrar o que aconteceu naquele dia porque mesmo a um narrador que sabe o que aconteceu é doloroso reviver a destruição de um patrimônio do éter. Você provavelmente entende a que estou me referindo, ou afinal, todos nós crescemos ouvindo falar da terra fantástica onde nunca anoitecia, nunca chovia, nunca se tinha uma colheita ruim. Nunca se perdia a inocência. Sim, nós sabemos que a inocência havia sido afetada, que alguns elfos haviam crescido, que o nunca havia ido à guerra. Mas aquela terra fantástica permanecia como um símbolo imaculável ainda assim de um local em que é preciso ser merecedor para chegar e que nunca deixaria de existir. E, se pararmos para seguir nesse raciocínio, é ainda mais compreensível quão difícil é narrar o que se seguiu, pois mais do que relembrar, também é admitir que todas as coisas têm um fim, e na vida nada é para sempre. Mesmo nunca. Um pedaço de dormitório explodiu quando lava foi expelida do corpo de um gênio do fogo, iniciando uma queima que se espalhou rapidamente reforçada por outros gênios do mesmo elemento. Indígenas corriam para fora com armas nas mãos, lançando flechas e atirando arpões, mas suas miras eram perdidas quando eles escorregavam em pistas de gelo criadas por gênios da água. Os corpos caídos eram massacrados por seres que desciam dos céus em um movimento de linha reta e quebravam os ossos dos inimigos no solo. Dotados do gosto pelo combate direto, algumas centenas de gênios de pedra corriam pelo chão, formando armas com desenhos rochosos. Moicanos acostumados com corpos repletos de cicatrizes ganharam novos ferimentos quando suas armas bateram contra escudos de pedra e se quebraram sem efeitos, logo antes de serem arremessados pelos ares como homens de feno, não de carne. Entendendo a ameaça que estavam enfrentando, alguns indígenas libertaram os chineses que costumavam usar como montaria, e as feras avançaram sobre os gênios sem o mesmo temor de seus donos. Quando seus dentes se quebraram nos corpos de pedra, ou seus pelos foram chamuscados, contudo, a agressividade deu lugar ao pânico, um sentimento que os animais não conheciam até ali. Por sua natureza elemental, gênios não costumavam sofrer dano da mesma maneira que outras raças, principalmente quando atacados com armas sem qualquer reforço de magia. Seus corpos eram mais resistentes, e seu sangue dotado do elemento que representavam. Na maioria das vezes, gênios até mesmo se mantinham intangíveis, mas, para causarem dano material, era preciso que também se tornassem matéria, mesmo que apenas por um momento. E era nessa hora que podiam ser feridos. Foi por conta disso que alguns moicanos tiveram certo êxito. 2 tireses saltaram sobre um gênio com uma armadura de gelo e, antes que houvesse reação, derrubaram-no no chão e arrancaram um pedaço de seu pescoço. Você talvez se lembre deles, foram eles os 2 primeiros tireses que Axel Branford viu em sua chegada ao Nunca. O primeiro tinha pele roxa e marcas brancas arredondadas pelos olhos, pescoço e costelas, o segundo tinha pele verde e marcas triangulares que iam da nuca às costas. A dupla felina não ficou satisfeita com a primeira morte e avançou buscando mais. O primeiro saltou sobre um gênio de pedra e usou seu próprio peso para afundar a proteção rochosa contra o próprio elemental, enquanto o segundo lhe mordeu o rosto. Eles se esquivaram de jatos de lava que lhes tostaram parte do pelo e mesmo de jatos gélidos, que congelariam seus membros. Mas seus êxitos chamaram a atenção de Aladdin, que desceu com seu tapete voador. A chegada espalhou um círculo de fogo. 2 rosnados miraram na direção do gênio, que ergueu uma parede em chamas antes que o primeiro o tocasse.
A parede foi separada e se tornaram escudos flamejantes, com os quais ele se protegeu dos ataques do segundo. Assustados, machucados e com partes do corpo carbonizadas, os tireses viram os escudos assumirem a forma de duas espadas ainda flamejantes, e essa foi a última visão de duas das criaturas mais fantásticas que Nova Eter teve a honra de ver correr. Quando os tireses rolaram pelo chão com fumaça ainda saindo dos ferimentos, seus corpos foram circundados por sombras em forma de dragões. Aquilo era um anúncio. Era a chegada das elfas amazonas montadas em suas dragonesas. Gritando em pura fúria, elas chegaram no dorso de suas criaturas aladas e cruzaram em velocidade na diagonal. Alguns gênios foram dilacerados antes que se dessem conta pelas garras das dragonesas, outros foram cortados pelas linhas luminosas das varas de guerra riscando o ar. Algumas elfas amazonas foram derrubadas de suas montarias, enquanto outras saltaram propositadamente ao enxergarem uma brecha no meio do bloco inimigo. O corpo de uma elfa foi arremessado dentro de uma das colmeias em chamas, carbonizando-a. Outra perdeu um braço para uma lâmina de fogo. 4 dragonesas esmagaram 12 gênios pressionando-os uns contra os outros. As 4 morreram em seguida, 2 delas com as asas congeladas, outras 2 perdendo o ângulo de voo para gênios capazes de manipular o ar. A concentração foi se perdendo quando a fumaça do fogo que queimava as colmeias se ampliou, pois elas descobriram que o fogo também queimava suas árvores, e em consequência suas cidades erguidas nas copas. Crianças elfas flutuaram pelo campo de batalha usando suas roupas brancas e máscaras de enfermeiros, mas não havia como salvar sua raça e não ser morto fazendo isso. Rastros de ventania, gelo e flama cruzavam nunca, destruindo um local que não estava acostumado a ser invadido. Pedaços de rocha foram atirados, esmagando moicanos e destroçando mais da arquitetura da cidade élfica. E era enquanto matavam e destruíam patrimônios que os gênios, ainda em centenas, avançavam na direção da morada do rei local. O elfo crescido, o Pendragon temporário. O rei que também estava ali para defender seu território. Ele aguardava do alto, à frente do salão élfico, com as asas abertas. No solo, seus 5 elfos crescidos ainda acorrentados. Nas mãos de Peter Pendragon, além da corrente que se conectava aos seus elfos crescidos, havia a mesma espada mística de 2 mãos com que ele havia batalhado contra gigantes. Ao avistarem-no, 300 gênios avançaram com uma satisfação de vingança, que apenas uma raça que sofreu por períodos milenares poderia saborear. 2 movimentos na corrente foram suficientes para Peter Pendragon liberar seus 5 bestiais, e deixá-los livres para o que ele sabia que seria sua última batalha. De dentro da torre, Livite observava a invasão com horror. Sua irmã Lyra se mantinha com outras elfas amazonas cercando a princesa élfica, aguardando o momento que o salão seria invadido. Nunca é tarde demais, disse Livite, querendo acreditar naquelas palavras. O rosnado dos elfos crescidos tomou vida e foi abafado pelo massacre que acontecia do lado de fora. Tootli saltou sobre um gênio de fogo, e lhe arrancou nos dentes um pedaço da jugular, antes de ser queimado e rolar no chão com a boca fervendo. Nibs rasgou o tornozelo de um gênio que controlava o ar, mas 13 outros avançaram ao mesmo tempo sobre ele, esmurrando socos que queimavam e congelavam ao mesmo tempo. Sigel arrancou um olho de um gênio de pedra, derrubou outros 3 na brutalidade, escapou de 2 rajadas, mas teve o braço decepado, o que não o impediu de continuar tentando morder e rasgar, mas eles eram centenas. Já o último gênio Twin quebrou o pescoço de um gênio de gelo, e atravessou um gênio luminoso, saboreando um coração pulsante, mas um gênio de sombra lhe atacou pelo lado cego, e ele morreu com a cabeça separada do corpo, sem nem ao menos saber o que lhe atingiu. Sabe, eu gostaria de lhe dizer que aquela foi uma batalha equilibrada, que uma raça que foi capaz de vencer gigantes teve um fim digno e heróico, mas eu estaria mentindo. Gênios isolados eram capazes de serem vencidos, subjugados, até mesmo escravizados. Mas unidos eles eram uma força incontrolável e invencível. O rei Peter Pendragon tinha absoluta consciência de que aquele poderia ser seu último combate. E eu sei que, por conta de tudo isso, pode parecer que em seu coração havia apenas desespero, mas, ao menos uma parte dele continha alívio. Porque Peter Pan era um ser basicamente imortal por vias naturais, mas, ainda assim, um ser que acreditava em uma vida após aquela, uma vida em que ele iria enfim encontrar sua amada Wendy, fosse esse encontro de maneira consciente ou metafórica. Em ambos ele estaria satisfeito. E se ele ainda lutava, e se ele jamais desistira antes, era porque sabia que o nunca dependia dele, e havia Livite, e as elfas amazonas, e as crianças, e os moicanos, e as dragonesas, e ele não gostaria que nada disso deixasse de existir. Foi por isso, e apenas por isso, que ele não se entregou. Ele desceu em um rasante, uma linha rubra em velocidade, que passou rasgando uma dezena da raça de gênios, independentemente de seus elementos. Os elementais eram rápidos, mas o elfo-rei era ainda mais. Seus voos tortos não seguiam lógica, confundiam os inimigos, faziam gênios acertarem seus próprios aliados.
O mesmo gênio de sombra que decapitou Tuin teve sua própria cabeça cortada na espada do elfo, que continuou a matar em série. A espada girava, provocando ondas, funcionando como uma serra abrindo caminho. Gênios de pedra foram destroçados, corpos de gelo foram esmigalhados e sangue de lava se espalhou pelo campo de batalha. Um gênio de luz lhe cegou por um segundo, e outro rochoso lhe segurou o tornozelo e bateu seu corpo no chão. Dezenas subiram para esmagá-lo, como fizeram com Nibs, e, por um momento, parecia que o fim seria ali. Até que os corpos caíram em sequência na ação de uma força contrária, lembrando peças de dominó. E o elfo-rei ainda estava de pé. Ali os gênios recuaram. A princípio por temor, talvez por respeito. Mas na verdade o motivo era outro. Aladdin havia chegado e exigido a luta. Ao fundo, elfas amazonas montadas em dragonesas ainda resistiam, lutando uma guerra perdida. O cenário se tornava a cada momento um cemitério de corpos de homens, elfas, pequenos elfos e criaturas fantásticas, enquanto devastavam um local tão isolado do resto de Nova Eter que não tinha nem mesmo como pedir ajuda. Hoje é o dia em que a sua raça paga pelos anos de privilégios da servidão da minha, e disse Aladdin, na língua dos elfos. Uma decisão que também se voltará contra você, já afirmou o rei Peter. Talvez. Mas, se isso acontecer, nós iremos preferir a opção que estamos lhe dando, morrer em luta como uma raça livre em vez de ter a existência condenada como uma raça escravizada. Talvez então o erro tenha sido não extinguir os teus quando tivemos a chance. Nisso podemos concordar, e afirmou o gênio do fogo. Porque ao nos tratar como seus serviçais por tanto tempo vocês acumularam nosso ódio. E não apenas o nosso. Gigantes, monstros, selvagens, bruxas. Você entende, falso Pendragon? Eu sou o líder da revolução daqueles em que vocês pisaram enquanto escreviam suas versões da história. Vocês e seus aliados nos descreveram em seus contos como se nós gostássemos da servidão, como se nós achássemos honrado atender aos desejos de mestres aleatórios, assim chamados apenas por sorte. Vocês roubaram nosso passado nas mesmas histórias que nós vamos reescrever nesse momento. Porque hoje é o início da mensagem de que o que vem de baixo também lhe atinge. Foi assim que, diante do olhar de Beanche, Peter Pan e Aladdin iniciaram sua luta. Capítulo 14. Você tem coragem de aparecer aqui, e disse Andreus. O punho se mantinha imobilizado, com diversos remédios à base de ervas espalhados pela ferida. Como está o punho? Perguntou Albaruz, ignorando o tom agressivo do irmão. Doendo menos que o orgulho. Isso já diz muito. Andreus suspirou. Albaruz observou o detalhe da espada de madeira presa na parede, réplica da espada de treinamento usada pelos cavaleiros de Andriane. A espada recebida como prêmio no concurso de performances da arena de vidro vencido por eles, quando ambos se uniram para defender a honra de uma pessoa que nem mesmo carregava seus sobrenomes. Sabe o que mais me dói, Albaruz? Mais do que te ver manchar o nome da nossa família? Mais do que você ser meu irmão? O fato de você ser meu irmão gêmeo. O fato de eu ter de olhar para você e me ver em você. Albaruz precisou de um tempo para responder aquilo. E, novamente, isso diz muito, não? Eles ficaram se olhando, passando a impressão de que, se Andreus estivesse com o punho curado, ele surraria o irmão de novo. Albaruz, você me fez perder minha reputação, meu título, meu sustento, meu amigo, e o que mais você quer me tirar? Você chega a escutar a si próprio quando fala esse tipo de coisa? Albaruz puxou um pequeno banco no canto do quarto e se sentou, mesmo com a consciência de que o irmão não o autorizaria. Sabe uma coisa que João me contou uma vez, que nunca esqueci? Naquele dia que a gente subiu no palco do anfiteatro e tiramos um sarro da cara do Farmer e do Costard, o João me falou que, na plateia, ele disse para Ariane que nós éramos dois artistas natos. E sabe o que ela respondeu de volta? Ela disse, um dia a gente ainda vai ver os dois no Majestade. Andreus olhou para baixo, consciente de como aquilo parecia uma vida passada. Fragmentos de momento de sonhos mortos. Pelo visto, isso não vai acontecer, né? Disse Andreus. É, e concordou Albaruz. Infelizmente, pelo visto não. Mas sabe por que toda essa situação me fez lembrar disso? Por que me fez lembrar daquele Andreus? Um cara que era capaz de enfrentar a ignorância na qual hoje ele se esconde. Um cara capaz de perdoar a menina que o traiu, aceitá-la de volta e ainda tomar uma filha que não era sua. Andreus não comentou. Aonde você quer chegar, Albaruz? No fato de que me impressiona como você foi capaz de subir no palco para defender a honra de uma Hanson, mas não é capaz de se colocar à frente para defender a honra do seu próprio irmão. Você não tem honra, apenas desgraça. Albaruz se levantou e manteve o olhar de cima sobre o irmão, não como soberba, mas como a decepção de um pai sobre um filho.
Sabe o que é mais curioso? Perguntou, antes de se retirar. Você me olha e sente pena de se enxergar em mim. Já eu te olho de volta e sinto pena de não me enxergar mais em você. Capítulo 15. Descendo na velocidade de um raio, Peter Pendragon era um estágio além da fúria. Seus movimentos eram animalescos, seus olhos estavam acesos, seus caninos eram de besta. A espada cortou a lateral de Aladdin, que sangrou lava. O tapete voador se afastou, manipulando a ventania, e o elfo-rei o caçou com as asas abertas. Bolas de fogo foram atiradas em sequências, e todas elas explodiram na lâmina que avançava. Quando perto o suficiente para cortar o gênio mais uma vez, Aladdin gerou um escudo de fogo, e o choque entre lâmina e proteção gerou labaredas. É isso que você queria, não é? Perguntava o rei Peter entre os golpes que piscavam fogo. Enfrentar o Pendragon? Sim, já admitiu Aladdin. Mas esse é o título que não reconheço em você. O tapete voador pendulou e o elfo crescido sentiu a lateral queimar. O escudo de chamas foi manipulado em uma lança flamejante, que voltou a se chocar várias vezes com a espada de duas mãos. E depois, gênio? Vociferou o elfo-rei. Você me usa como moeda de troca? Como fez o rei gigante com Wendy? Aladdin chegou a sorrir. Os elfos crescem, mas não perdem a inocência, e disse ele. Destruir você só me serve como moral de liderança. A verdadeira moeda de troca está na elfa. O instinto animalesco de Peter Pendragon voltou a aflorar. A princesa do nunca. O estresse dominou qualquer tipo de racionalidade, e Bianchi chorou diante da cena por entender o que estava por vir. A esposa do príncipe Branford e definiu o gênio de fogo. Em um ato de insanidade, o rei Peter agarrou o corpo de Aladdin em pleno ar, ignorando as queimaduras, e desceu em linha reta na direção do solo, suicidassem sem se preocupar com a própria segurança. Os corpos bateram no chão, provocando uma onda e abrindo uma cratera. Quando a fumaça se dissipou, os observadores podiam ver um Peter Pendragon seminu, repleto de bolhas e vermelhidão na própria pele, com queimaduras expostas. Aladdin parecia quebrado ao meio, mas, de repente, em 2 movimentos que estalaram sua coluna seu corpo retornou ao lugar. É agora que você chora, elfo-rei, e disse Aladdin. A lágrima que representa o choro dos meus, isolados em suas lâmpadas, que vocês jamais pensaram em ouvir. Peter Pendragon entendeu. Ao seu redor, o nunca caía. Ele podia ouvir a cidade élfica queimando, os moicanos morrendo, as dragonesas tombando e esmagando suas elfas amazonas. Ele podia sentir ao mesmo tempo os sentimentos que pulsavam no éter envolvendo desordem, desespero, agonia, aflição e tormento. Ele podia sentir as dores do próprio corpo queimado, e, acima de todas elas, as dores das costas. As dores das asas queimadas. As mesmas asas que representavam a maior evolução da raça élfica. Talvez piores do que as dores físicas, juntavam-se as dos erros da solitude, da soberbia e da indiferença. A dor de ver um lugar perfeito sendo destruído. A dor de ver uma raça perfeita sendo extinta. Tome a mim, e disse de repente o elfo-rei, se pondo de joelhos, enquanto fumaça saía de seu corpo destruído. Tome a mim como exemplo de seu poder, e use-o nunca como exemplo da mudança que sua raça quer ver no mundo. Evite o mesmo erro que nos condena. O gênio de fogo se aproximou do elfo crescido, e ali, como em muito não acontecia, ele viu um resquício do elfo criança. Um resquício do elfo tocado. Um resquício de Peter Pan, eu estou fazendo isso, confirmou Aladdin. Essa decisão já foi tomada. Era verdade. Porque Peter Pendragon chorava por apenas um lado da face. Sabe o que eles dizem quando contam a minha história? A história do elfo que não cresceu? Perguntou Peter, não o rei, mas o último resquício do menino dentro dele. Que morrer seria uma grande aventura. Talvez seja, concordou o gênio, com o respeito que criaturas que poderiam ser imortais deveriam demonstrar. Nunca é tarde para descobrir. Nunca sempre me pareceu um tempo longo demais, disse Peter, desarmado, diante de Aladdin se ajoelhando diante dele, como se quisesse que eles se igualassem, ao menos naquele momento. Você será lembrado, já afirmou o gênio. Eu prometo que você e sua raça serão lembrados também por suas qualidades. Peter suspirou, como se saber daquilo ajudasse. Beache se aproximou e permitiu ser vista pelos 2 seres fantásticos. Ela se ajoelhou ao lado deles e pegou na mão do Pendragon, apertando-a junto ao próprio peito. Eu vou poder vê-la? Perguntou Peter Pan a ela, com uma curiosidade infantil. Beanche confirmou, na lágrima única que eles compartilhavam nas faces. Então vamos, já aceitou ele. Vamos enfim até onde nascem os sonhos, e o tempo nunca é planejado. A lança de fogo nas mãos do gênio se acendeu.
Aquele lugar entre dormir e acordar, onde você ainda pode lembrar de sonhar. O lugar onde eu sempre te amei. O lugar onde eu sempre te esperei. Os gênios que os observavam de cima da cratera pararam todos por um momento, como se aquele fosse um momento de silêncio. Na segunda à direita. A mão de Aladdin lhe segurou um dos ombros. E depois sempre em frente. E o menino fechou os olhos pela última vez. Até o amanhecer. A lâmina de fogo perfurou o corpo do último elfo crescido, enquanto o arauto da morte abraçou um de seus antigos imortais em um dos dias que entrariam para a história. O dia em que o nunca descobriu que nada era para sempre. Capítulo 16. Axel Branford estava sem camisa, pingando em suor e batendo repetidamente com um machado em um tronco de árvore. Faltava pouco para a árvore tombar, o que seria seu prêmio pelo tanto de tempo que ele havia dedicado ao ato. Então de repente algo dentro do peito dele ardeu, como se ele pudesse reconhecer um distúrbio na essência que dava vida àquele mundo. Era como se Axel pudesse sentir o quanto o equilíbrio de Nova Eter havia sido partido. Para expurgar aquela sensação tóxica, ele focou no machado e bateu mais forte, e mais forte, e mais forte, até que os olhos acenderam e ele gritou um Kiai, lembrando a águia-dragão que o observava. O golpe estraçalhou o ponto em que vinha batendo, e o som da queda da árvore se fez quando o tronco tombou levando tudo o que estivesse em seu caminho. Axel se abaixou ao lado da árvore caída, fechou os olhos e tentou encontrar seu próprio ponto de equilíbrio. Tuane desceu e se posicionou em um pedaço de galho do tronco caído, à frente dele. Ao focar nos olhos da águia-dragão, o mundo de Axel novamente deixou de ser matéria por um momento e passou a ser éter. Dentro de si correram sentimentos que não eram dele ou se misturavam aos deles, ao ponto de ele se perder. Memórias, escolhas, promessas, projeções, tudo lhe saltava aos olhos, mas não os físicos. Era um sentimento de sufocação maior do que ele, maior do que o que ainda era ele. Aquela amálgama começou a se alimentar do príncipe de Azalum, até que ele tocou no tronco de madeira, e aquilo lhe trouxe a imagem de Maria Hanson. Majestade. Lobo mau. Sagrada criação. Arena de vidro. Grande passo. Foi reconstruindo suas memórias, suas escolhas, suas promessas e suas projeções ao redor da figura dela que o equilíbrio dentro dele, e do que era ele, foi se restabelecendo. 7 montanhas. Muralha. Pacato. Mestre Ira. Anísio Branford. E uma imagem foi se formando. Nunca. Livite. Peter. Pendragon. Elfos. Moicanos. E alguns pontos se destacando dentro dessa imagem. 7 montanhas. Muralha. Pacato. Mestre Ira. Nunca. Livite. Pendragon. Moicanos. E realinhados. Pendragon. 7 montanhas. Pacato. Mestre Ira. Moicanos. Sem aviso e com a pulsação acelerada, Axel abriu os olhos e voltou a focar em Tuane, enfim compreendo. E quem seria a pessoa certa para me ajudar nesse momento? Compreendendo a pergunta. E, mais ainda, compreendendo a resposta. Entender essa resposta é a razão de todo o processo. Ele enfim havia entendido quem era a única pessoa que poderia ajudá-lo. Capítulo 17. O círculo de magia havia sido formado, traçado no chão na clareira iluminada por tochas. Madame Viotti, a alta sacerdotisa, mais uma vez havia escolhido 12 de seu grupo, e dessa vez todas mulheres, para um encontro que as tornariam 13 naquela noite. O número de um coven. Por que estamos com a sensação de que algo ruim está novamente para acontecer? Perguntou uma das iniciadas, utilizando um manto de Ravena branco, com o capuz lhe cobrindo o rosto na forma de um bico. Por que talvez esteja, e respondeu Viotti. E não há o que ser feito nesse momento. Existe algo específico que esteja te fazendo pensar assim, madame? Perguntou Ariane de maneira direta, utilizando por opção própria um manto de Ravena vermelho. Lenora Viotti se calou, ponderando como responder aquilo. Diante do fraquejo na resposta, outra voz tomou o ambiente, e porque nossa sacerdotisa e eu criamos uma rede de informantes desconhecida da coroa, utilizando os recursos reais, já assumiu Rainha Branca Coração de Neve, também vestindo a cor rubra. O Coven se manteve em choque por um momento, menos pela informação e mais por realizarem o quanto a Rainha de Azalum havia se comprometido com aquele caminho que os unia. Então basicamente vocês estão utilizando o tesouro real e suas fontes, debaixo do nariz dos próprios caçadores de bruxas, para vigiarem a movimentação das mesmas bruxas que eles pretendem caçar? Perguntou Ariane. Branca ergueu os ombros. Sim, basicamente. Adorei isso, sorriu Ariane. O sorriso se espalhou pelo círculo.
Mas para chegarmos ao resultado que conseguimos hoje, foi preciso confiar em uma fonte interna, já assumiu Viotti. E, apesar do histórico difícil que todos nós já tivemos, ele tem se mostrado uma pessoa de mente aberta, capaz de assumir responsabilidades por erros do passado, o que, para ele, eu sei o quanto é difícil. Professor Sabino von Fígaro surgiu ao fundo, quebrando parte da harmonia do Coven. As pessoas ali entendiam o que Madame Viotti havia dito e tinham consciência de que Sabino era um homem diferente do que ele havia sido quando mais jovem. Mas sua figura ainda trazia memórias de uma caçada que não separou culpadas de inocentes, e ele ainda era o líder dos atuais caçadores de bruxas. Eu sei, disse Sabino, percebendo a linguagem corporal das mulheres se fechando. E eu não nego, nem lhes tiro o direito. Até mesmo admito que faria o mesmo em seus lugares. Acreditem, existe muita coisa que eu faria igual, mas existe ainda mais que eu faria diferente. Professor Sabino tem sido um aliado importante em nossa reformulação, seja nos ajudando a acobertar nossos movimentos dentro do Grande Passo, seja nos conectando com informantes confiáveis, e acrescentou a rainha. Em troca, nós trabalhamos juntos com ele para encontrar as mesmas bruxas que destruíram a reputação dos Covens. Ninguém questionou o acordo. No mundo em que elas viviam, até que era justo. E foi exatamente nessa troca de informações que nós percebemos que está havendo uma movimentação no submundo. Resquícios do retorno de bruxas antigas que haviam se isolado, evidências de encontro de círculos de magia poderosos, trabalhos de magia negra expostos em matas. Madame, vocês acham que está acontecendo de novo? Perguntou Ana Naren. A sacerdotisa confirmou com a cabeça, sem querer dizer em voz alta. De novo era uma referência para a época em que bruxas negras poderosas se uniram e destruíram o reinado da família Risselin em Azalum, restando a primo Branford iniciar o período da caçada. Que a Criadora tenha piedade de nós, e sussurrou Ana, representando os mais velhos. Na verdade, talvez vá ser preciso mais do que isso, e disse Viotti. Vozes diferentes perguntaram ao mesmo tempo o que aquilo queria dizer. Pelas nossas investigações, tudo leva a crer que a criança, a verdadeira criança, foi encontrada, e revelou Sabino, emudecendo o ambiente. E provavelmente é esse o motivo de todo esse movimento. Talvez o Avatar esteja em poder delas, e as sobreviventes irão usar a figura semidivina ironicamente para sua união. Seus caçadores já as pararam uma vez, e disse uma iniciada, mas como uma acusação. Eles podem fazer de novo. Talvez, e assumiu Sabino, sem a ênfase que se esperaria. Mas talvez elas também estejam mais fortes, e, com certeza, mais bem informadas. E talvez elas estejam se unindo com aliados ainda mais poderosos. Vocês se lembram do que aconteceu com Andriane quando uma única delas se uniu com piratas e mercenários? Agora imagine se várias delas se unissem, por exemplo, com exércitos de gigantes, como fez Minotaurus, e nós também poderíamos nos unir com aliados fortes, como o povo submerso e seu rei Kraken. Primo Branford fez isso durante a caçada e lembrou outra mulher. Sim, e concordou Sabino. Mas talvez dessa vez eles não mirem em apenas um alvo a princípio. E talvez dessa vez elas estejam se unindo até mesmo a entidades de Aramis, e se isso acontecer, elas vão quebrar os mandamentos, e fadas vão tomar o campo de batalha como fez a Rainha Terra, e disse uma senhora ao fundo. E se o novo Merlin estiver realmente em jogo, talvez iremos viver para ver a Era do Deus Único. Aquilo deu um nó na cabeça de Ariane. O que significa o Deus Único? Perguntou ela, sem um destinatário específico. Ana olhou para Madame Viotti, como que autorizando a educar a filha mais uma vez. Nós já contamos em outra época que o novo Merlin pretende trazer uma nova mensagem, a ideia de um deus ou uma deusa única, acima dos semideuses. Uma força primordial, imponente e criativa, da qual nem mesmo os semideuses têm total compreensão. A engrenagem que movimenta a força que criou nosso universo, e explicou Viotti. O conceito de um deus-máquina. Uau, e comentou Ariane, embasbacada. E essa força poderia ser acessada? Apenas se o verdadeiro Pendragon clamar a ele no plano de éter, através de sentimentos manifestados pela vontade e ilimitados pela fé. Como quando eu usei a pedra da criação, e afirmou Ariane. Exatamente, e ratificou Viotti. Mas em uma escala jamais vista na história da humanidade. Silêncio. E quem é o verdadeiro Pendragon? Insistiu Ariane, fazendo a pergunta que todas gostariam de fazer. Ninguém sabe, e ainda, e disse a sacerdotisa. O rei Peter Pendragon é capaz de acessar os planos de éter no Círculo dos Dragões, mas é preciso que estejam reunidos os 13 maiores do mundo. E você está nesse círculo, madame? Cortou Ariane. Bem, sim, e comentou Viotti, sem jeito. Mas não é esse o ponto.
O ponto é que, se o verdadeiro Pendragon ascender, ele vai poder acordar os Devais, vai poder falar com dragões de éter sem precisar do círculo, e vai poder se ajoelhar diante do Deus único. E então talvez realmente tenhamos a próxima era em Nova Eter. Mas então se o Pendragon não ascender até lá, e então talvez nossa história simplesmente acabe, os semideuses nos esqueçam e Nova Eter pouco a pouco deixe de existir no plano semidivino, entregue à própria sorte. A mente de Ariane girava em círculos infinitos, que tiravam seu equilíbrio. Existiriam semideuses capazes de esquecer Nova Eter? Perguntou ela. Aquela era uma pergunta difícil de responder. Capítulo 18. Sanael Galford rolou pelo chão, escapando de 2 facas arremessadas. Alguém tentou atacá-lo pelas costas em seguida, e ele chutou o atacante para trás. Continuou a correr, e se viu dessa vez perseguido por cães. A dupla canina tinha pelos negros, com partes acinzentadas na cabeça, reforçando um aspecto de lobo. Sanael subiu por alguns caixotes, enquanto o primeiro cão tentou segui-lo e o segundo contornou os obstáculos. Quando atingiu o topo, o pirata saltou, agarrou uma viga de madeira, a usou como um pêndulo e saltou para detrás de um muro, deixando os latidos para trás. 2 homens mascarados e de peito nu, portando barras de ferro, avançaram para cima dele. Ele se esquivou e uma barra de ferro lhe acertou um dos dedos, que inchou imediatamente. Um giro, outro, então um desarme. Uma barra lhe atingiu nas costas e o ar foi embora. Os olhos buscaram um ponto de fuga, mas o corpo estava estressado depois de 2 horas rolando, fugindo, saltando e lutando. A velocidade não foi suficiente e chutaram o rosto dele, fazendo-o cuspir sangue. Ele estava acabado. Pelo visto, ainda há bastante trabalho a ser feito, e disse de Hawkins, vindo de cima do cenário da rua vazia de periferia, isolada pela guarda do sultão de Al-Qadim. O golpe nas costas quase me aleijou, e disse Sanael no chão, olhando para 2 membros da guarda oriental, que retiraram as máscaras e sorriram para ele, como se fosse divertido surrá-lo. Bem-vindo ao time, e disse Jamil, sentado em uma cadeira igualmente de um ângulo superior do cenário, ao lado de Hawkins. Agora retorne ao início. Eu preciso de água, e sussurrou Sanael, sentindo o corpo queimar por dentro. Água? Debochou Jamil. É isso que você pretende dentro daquela caverna? Fraquejar, falhar e pedir clemência? Se for por isso, a ladra já está condenada, não que eu me importe, claro, nem com ela nem com você. Mas você conseguir aquela maldita lâmpada nos beneficia, então você só vai beber qualquer gole de água depois que chegar no final desse treinamento. Sanael buscou ar, mas a garganta estava travada e o peito parecia feito de carvão em brasa. Você, e está adorando isso, não é? Perguntou, dentre pausas. Você não faz ideia de como, e admitiu Jamil. Sanael focou em Jin, como esperando suporte. Não olhe para mim, e disse o velho ranzinza. Eu estava quieto na minha prisão. Sanael sentia como se ele também estivesse. Capítulo 19. Axel havia recebido um convite no Grande Passo, através de um mensageiro convocando-o para um encontro sem remetente. Até mesmo por razões de segurança, o príncipe de Azalum nunca teria respondido e aceitado um encontro com uma pessoa sem identificação, mas o ato deveria se dar no alto da Catedral da Sagrada Criação, e ele entendia o subtexto por detrás disso. Foi por isso que ele aceitou. Naquele momento, quando o sol estava formando o crepúsculo, Axel subiu os degraus da catedral com o coração esperançoso, lembrando o adolescente que ele não era mais. O lugar ainda estava vazio, e ele aguardou por ela enquanto os últimos raios solares desciam na pintura natural ao fundo. Então, a voz atrás dele anunciou a chegada, e eu tinha certeza de que se marcasse nesse local você viria. Axel se virou em fúria. A voz grossa estava longe de ser Maria Hanson. Ele estava frente a frente com Giacomo Casanova. Capítulo 20. O mago Digin caminhou por sombras com Liriel. Aquele era Oz, o reino sombrio, onde a escuridão destruía a luz, não o contrário. Um reino recém-expandido, que havia unificado nações excluídas e reinos esquecidos e se tornado o maior reino de Nova Eter. Ainda assim, se Liriel estava intimidada, ela não transparecia. Caminhava de seu jeito leve, cabeça para cima observando os detalhes dos arredores. Se estivessem em um reino normal, ela diria que eles estavam em um palácio, mas aquilo lembrava mais uma masmorra, mesmo que nas dimensões de um palácio. As paredes de pedra acumulavam frio, o chão parecia riscado com runas que, de vez em quando, lembravam rostos. Quadros artísticos felicitando a morte se espalhavam por salões impressionantemente limpos, e, mesmo quando vazios, se fazia sentir alguma presença capaz de iludir os olhos, mas arrepiar os pelos. E o que conectava os cômodos não eram corredores vazios. Eram corredores de névoa. Era através das brumas que eles pareciam se deslocar naquele lugar.
Uma névoa gélida e esverdeada, quase sólida, cujo toque lembrava sereno. Se Liriel estivesse por si só, ela acharia que estava andando em círculos, mas não estava, e aquele mago parecia saber o que estava fazendo. A última névoa esmeralda levou até o cômodo final, onde o Lynch estaria esperando por ela. Liriel imaginava um ambiente com crânios espalhados pelas paredes, carcaça de dragões e demônios femininos de arames rastejando ao redor de um trono de ossos. Mas o que ela encontrou na verdade foi a última coisa que imaginaria. Em vez de escuridão, aquele era o ambiente mais iluminado e também mais quente. As paredes não tinham um formato retangular, mas oval, lembrando lona. O chão não era de pedra, mas de madeira escura e na forma de um picadeiro. A iluminação e o calor vinham de espadas pegando fogo. E, em vez de tronos de ossos, ela encontrava versões sombrias de redes, trapézios e aros de metal. A visão a arrepiou mais do que qualquer presença sobrenatural. Pois, por mais deturpado que o cenário estivesse, ele ainda era reconhecível. Ao menos para ela. Liriel estava pisando em uma versão sombria do circo Gabianiani. Seja bem-vinda, e disse a voz soturna do mago Oz, deitado em uma das redes. Seja bem-vinda, minha filha.